Seja muito bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu estou aqui com o meu amigo e parceiro de negócio, o Dr. Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Meu nome é Danilo Guimarães, sou um dos hosts aqui do podcast. Aqui você vai encontrar conversas sinceras, dicas práticas, estratégias que realmente funcionam para você que vive a vida corrida da medicina e quer uma prosperidade, né, sem perder sua qualidade de vida, né, Rafa? A gente já falou bastante sobre ações no episódio passado, falou sobre renda fixa, sobre os pilares, né? Liquidez, rentabilidade, e nesse segurança. episódio a gente vai falar sobre renda variável, perfil do investidor, deixa eu pegar aqui, ó. Perfil do investidor, constância e rentabilidade e por onde começar. É isso aí. Tá bom? Hoje... É que nem a gente falou aqui quando começou essa série, né? Se você seguir o passo a passo aqui, você vai ter um plano para você, para suas finanças, para o seu planejamento, para os seus investimentos, tá certo? Então, começando aqui o nosso conteúdo, porque investimentos a gente gosta e acaba, se deixar, fica 2-3 horas aqui, né? Por isso que a gente dividiu até o episódio em 2 também, porque a gente quer que você assiste todo o episódio realmente para você aprender. Com mais calma, mais tranquilidade. Exatamente. Então, a gente parou aqui o que é renda fixa ou renda variável. A gente falou mais sobre renda fixa. Então, a gente falou ali que renda fixa é algo mais previsível, que acaba sendo um pouco mais conservador. E a renda variável, pela incerteza, ela vai ter mais risco, mas, consequentemente, mais rentabilidade. Uhum. E aí, a gente pode focar hoje em falar um pouco sobre a renda variável, né? Quais que são os tipos de renda variável, Danilo? Tem bastante, né? Mas antes de definir quais são os tipos de renda variável, eu gosto de um conceito que quando eu comecei a estudar renda variável, eu fiquei muito impressionado, que é o conceito de que quando você coloca o dinheiro em uma ação, ela pode virar zero. Só que ela pode multiplicar infinitamente. Exatamente, não parar de subir. Exato. Você falou um ponto importante. Se eu não me engano, a bolsa, no longo prazo, ela corrige IPCA mais 8. Ou seja, no longo prazo, se você esquecer sua carteira de ações, consequentemente, ela vai estar corrigindo pela inflação. Tem até um estudo que mostra, né, que, em geral, mulheres, elas rodam menos a carteira, ou seja, tem mais paciência. Exato, fica tradando menos, né? Fica tirando e colocando em outros investimentos bem menos que homens, por isso que as mulheres... Tem mais resultado. E eu vou te falar que as pessoas que me seguem, né, as colegas, as médicas que me seguem, são em muito maior número do que os médicos, os homens. Olha só. É. Olha, e é um diferencial, porque no mercado financeiro tem poucas mulheres. Exato, né? tem até bem mais homem, né? Exatamente, que se interessam sobre o assunto. Só que no censo de 2025, agora, foi a primeira vez que tem mais mulheres do que homens na medicina. Olha que tem mais mulheres do que homens na medicina. Então, com esse número, com certeza vai aumentar. Sim, então, daqui a pouco vai ter muito mais mulheres. Mulher passou. Mulher então. passou homem agora no censo de 2025. Legal, né, cara? Exatamente. Não, legal. E falando aqui, então, de renda variável, você mulheres, comentou... Só voltando, mulheres, elas tradam menos, então elas têm uma rentabilidade da carteira maior. E outra coisa, quem tem uma carteira e falece, geralmente essa carteira, ela rende mais do que quem fica ali vivo. Entendeu? Porque tem, só para vocês entenderem, quando você vem a falecer, algum parente seu também, a conta é bloqueada, você não consegue movimentar. Exatamente. E até sair a herança, né? Exato. E tudo mais. Tudo inventário, então, né? Acaba demorando então, e o dinheiro fica rendendo. Os mortos têm uma rentabilidade melhor na carteira do que os vivos. Inclusive, já atendi muitos clientes senhores. Ainda bem que você falou senhores, porque eu achei que você ia falar morto. Não, aí não dá, né? Aí não dá. Ô tio Paulo, volta aí. Não, eu atendo alguns clientes, já atendi. Senhores ou se não, os herdeiros, que falam assim, meu pai me deixou essas ações, estava na gaveta. Ainda é ação em papel, sabe? Antigamente, quando você comprava uma ação... Era o papel mesmo, né? Era o papel. Por isso que chama papel. Isso. Você tinha o papel comprovando que você tinha tantas ações daquela empresa. E aí a gente olhar as empresas, sei lá, tinha
subido 10 vezes mais. Sim. Mas por que subiu isso? Porque ele não sabia que tinha isso. É. Porque quando eles veem que tem isso, eles vão lá e tiram, às vezes. Na época do Ibovespa ainda, né? Porque chamava Ibovespa, né? A gente chama B3 porque uniu 3 instituições para formar o que hoje é a Bolsa de Valores brasileira. Mas antes Exatamente. era Ibovespa mesmo. E eles parece que vai formar uma bolsa no Rio de Janeiro novamente. Eu duvido isso aí. Porque já teve uma bolsa no Rio de Janeiro que quebraram ela, né? A gente pode falar disso num podcast. Eu duvido que vai dar certo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não, mas aqui falando em renda variável, a gente está falando muito de ações. Então, basicamente, renda variável, o mais básico ali são ações que você vira sócio de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está virando sócio de um pedacinho da empresa. Então, você vai ter todos os direitos. Se a empresa te pagar dividendos, se pagar dividendos para o sócio, você recebe também. Mas se a empresa quebrar, você vai junto, não tem nenhuma segurança, né? Só que tem uma grande vantagem, né? Quando a empresa quebra, você não tem que pagar a dívida da empresa, você só perde o que você investiu. Exatamente. Por isso que é o grande lance dos investimentos em ações. Às vezes o sócio mesmo, às vezes pode ficar até endividado, Sim, né? você tem que pagar a dívida, você nunca vai ficar endividado, entendeu? Caso você invista em uma ação ou compre um título ou um papel, né, que a gente já falou aqui, daquela ação, você no máximo vai perder 100%. Você não vai ficar devendo. Então, isso que é o grande lance, né? Você pode perder tudo, mas a rentabilidade que você tem pode ser infinita. Exatamente. E um outro tipo de investimento são os fundos imobiliários. Fundo imobiliário é para quem gosta do setor imobiliário, quer receber renda, mas não quer travar o dinheiro, né? Os fundos imobiliários, você investe em um fundo que está comprando imóveis e alugando esses imóveis e te repassando grande parte da receita. Sim. No Brasil é muito forte isso. Muito né? forte. A média de fundo imobiliário hoje é 1% de rentabilidade líquida, isento de imposto. Mas eu gosto de colocar 0,8%. Se você pegar no longo prazo, é a média ali de rentabilidade. Sim. Um aluguel hoje te paga o quê? Meio. E 0,4. E olhe lá. Sim. Às vezes vai te pagar mais se você colocar no Airbnb. Fora o trabalho, né? Que você tem que ter. Exato. Então, assim... O inquilino sai, deixa tudo destruído, né? Ou, sei lá, quebra alguma coisa, você tem que ir lá ficar reparando. Ou a própria imobiliária mesmo te dá um maior trabalho, o inquilino, enfim. É muito mais custoso você ter um imóvel e alugar ele, e ter que fazer manutenções e aluguéis, enfim, quando o inquilino sai, você tem que ir lá, revisar, ver se está tudo certinho no lugar, enfim, porque tem pessoas de tudo quanto é tipo, né? Exato. Então, imóveis mesmo, físico, né? É muito mais difícil de você gerir do que, por exemplo, uma carteira de fundos imobiliários, né? Que é uma renda variável, porém um pouco menos volátil, né? E eu percebo que quando a pessoa tem muito patrimônio e tem imóveis, não vira uma renda passiva, vira uma renda ativa. Que se ela não tem uma imobiliária, ela tem que correr atrás de tudo. Tem que fazer tudo. Mesmo se tem imobiliária, né? Sim. Então vira uma renda ativa. Agora os fundos imobiliários é um jeito de você investir, receber o aluguel e realmente ser uma renda passiva. Mas assim, você pode ter os dois, né? Sim. Cada um é cada um e você pode ter. Eu acho que é uma diversificação boa. Sim. Mas eu gosto muito dos fundos imobiliários que paga renda mensal e renda alta, né? Exato. Fora que os fundos imobiliários também, você consegue entrar com pouco dinheiro, né? Tem fundo imobiliário aí que você consegue comprar uma cota por R$10, né? Você não consegue comprar um imóvel por R$10, né? Exato. Ele pega assim, basicamente, né? Por que R$100? Ele pega todo o patrimônio do fundo, dos imóveis, e divide várias cotas, que dá, por exemplo, R$100 cada cota. E aí você consegue comprar um pedacinho do imóvel. Entendeu? Então, se você não consegue... vou comprar um apartamento. Só um tijolo, né? Não, eu vou comprar um tijolo aqui. não tem como. Dá. No fundo imobiliário tem. Então, por exemplo, se você tem 100 mil em um fundo, é melhor do que você tem 100 mil em um imóvel. Porque o imóvel fica todo o seu risco ali. Já o fundo imobiliário, não, 100 mil vai estar em vários imóveis. E grandes imóveis, Sim, né? porque a gente está falando de fundo imobiliário, não é um imóvel só, né? Pode ser que seja. Pode ser, mas em geral não é. E não recomendo muito quando é um fundo só. Exatamente. Então, a renda variável são ações, né, que é um pedaço de uma empresa, quando você compra um pedaço de uma empresa, ou fundos imobiliários quando você compra pedaços de imóveis, né, Rafa? Uhum. E
Tem outras formas também de renda variável, porém essas são as principais. Essas são as principais. Uma que eu gosto bastante e está muito em alta agora, nos Estados Unidos é muito forte já e no Brasil está crescendo, que são os ETFs. Uhum. ETFs são fundos de investimentos, só que eles são negociados na bolsa, como se fosse uma ação. E tem fundos de renda fixa, renda variável, com foco em dividendos, tem vários tipos de ETFs. Sim. E é muito interessante, você consegue bons ETFs, então você que vai começar a investir agora ou algo do tipo, é bom você pesquisar, porque você consegue montar uma carteira diversificada, uma carteira que não vai depender muito de você ficar olhando e que vai ter bons investimentos, porque, por exemplo, existe ETF da Bolsa, do Ibovespa. Exato. O Ibovespa é a nossa Bolsa. Você compra esse ETF, você já está pegando a média do mercado. Então, você não vai se preocupar, entendeu? Você não precisa se preocupar em qual ação escolher. Então, o ETF é uma boa escolha também. Você utiliza, Danilo? Eu utilizo. Principalmente para ações do exterior. O que eu mais tenho hoje é o ETF de Small Cap. Legal. O que é Small Cap? São empresas pequenas em crescimento, na verdade. Então, são empresas que, às vezes, não pagam dividendos, na maioria das vezes, mas elas têm um grande potencial de rentabilidade, de crescimento. Sim. Tá? Eu gosto muito do ETF, principalmente para quem ainda não tem, assim, um conhecimento de fato, de análise de ações, né? Então, ou quem não quer ficar olhando, né? Exato, quem quer terceirizar essa gestão Exato. também. E a grande vantagem do ETF também, né, além disso, de tudo que a gente falou, é que ele cobra uma taxa bem menor do que vários outros fundos do mercado. Exatamente. Né? Por quê? Porque é como se fosse uma gestão passiva. Né? O que eu falo de gestão passiva? É que ele não vai ficar trabalhando lá o tempo todo, porque ele geralmente segue um índice. Né? Então, igual o Rafa falou, o ETF que segue o índice Ibovespa, ele só tem o trabalho de tirar de uma ação que deixou de estar no índice e colocar em uma outra que está no índice. Exatamente. Então, ele não fica ali o tempo todo fazendo análise de mercado, porque ele só está seguindo o índice. Então, geralmente, esses fundos cobram uma taxa bem menor do que fundos que têm gestão ativa mesmo. Exato. Então, vai cobrar ali 0,5%, 0,25% ao ano, sendo que é uma taxa bem, assim, bem legal, né, para você terceirizar a gestão do seu patrimônio. Exatamente. Então, assim, ETF é um bom jeito para você começar. Até se você já tiver investimentos, é bom pesquisar, que facilita muito. E um outro tipo de renda fixa também, que agora tem outras modalidades, são as ações estrangeiras negociadas aqui no Brasil. Fixa não, variável, né? Eu falei fixa? Falou. Não, é renda variável de ações negociadas aqui no Brasil, que são os BDRs. Sim. Então, por exemplo, tem lá a Disney. A Disney tem ações nos Estados Unidos. Ela pode ter ação aqui. E ela consegue fazer isso através dos BDRs. Sim. E essa ação replica o dólar, replica a empresa lá fora. Então, é um jeito de você diversificar. Você pode comprar... que eu tô sem meu celular aqui. Cadê? Pega aí o preço da Apple. Deixa eu pegar aqui. A Apple, só ela já é maior do que toda a bolsa brasileira. E você consegue comprar um BDR dela? Quanto que tá hoje? BDR. Apple. Vamos pegar aqui. Assim, Rafa, esse conceito de BDR é bem legal, mas eu não gosto muito não, já vou falar por quê. Tá, R$ 54,76. Ó, então com R$54 você consegue investir. Sim. E eu acho legal o BDR, porque ele é fácil de você investir. Você abre lá a conta no corretor e já investe, não precisa mandar dinheiro para fora. Exato. Mas eu utilizava muito BDR. Você já usou muito? Mas depois que começou a ter a possibilidade de abrir conta lá fora, por exemplo, a XP. Você abre conta na XP, você já abre conta lá fora em dólar. Sim. Você pode mandar o seu dinheiro para lá e investir direto na ação. Exato. Então, particularmente, agora eu prefiro fazer isso. Sim. Então, eu vou comprar Apple, eu posso transformar em dólar e mandar para lá. Então, dificulta um pouco. Você faz o câmbio, tem o custo do câmbio, para depois você investir. Sim. Entendeu? Eu acho assim, que o BDR, você está expondo o seu capital a uma empresa fora. Só que se é para você se expor ao exterior, que você se exponha de verdade. Essa é a minha opinião. Então, faz o câmbio. É que é mais trabalhoso e é mais difícil, né, Rafa? Exatamente. Do que você investir diretamente
dentro da Bolsa Brasileira. brasileira, mas não é tão difícil assim. É só você transformar o seu dinheiro para dólar e em dólar você comprar a ação de fato, porque o BDR ele não é ação, ele é um recibo da ação. Então, se ele é um recibo da ação, é uma empresa grande do Brasil, ou seja, sei lá, um Itaú da vida, que comprou um título da ação e ele vende o recibo da ação para você. Então, você não está se expondo diretamente Tem àquela o lastro, né? Tem Sim. o lastro ali da Tem um ação. lastro de alguém que comprou, que te vende um recibo. Então, eu gosto também, é uma facilidade do nosso mercado, né? Exatamente. Mas eu acho que dá para investir diretamente fora. Exatamente. Exatamente. É sempre bom ter um patrimônio fora. Sim. Falando sobre renda variável, desses três aqui, desses dois aqui, vamos falar de ações e fundo imobiliário. Qual que você acha o mais conservador? Conservador, com certeza, o fundo imobiliário. Exatamente. Por quê, né? Porque assim, ó, ele varia menos para começar, né? Ou seja, os preços eles não oscilam tanto quanto as ações, né? Eles oscilam menos. É claro que tem ações que oscilam menos talvez que um fundo imobiliário, porque é uma ação que é estável ali, né? É uma blue chip que a gente chama, né? Que é uma ação bem grande, que não varia tanto. Mas, em geral, os fundos imobiliários ele variam menos, assim, na média. E tem essa constância da renda, né? Exato. Então, eles pagam dividendos todos os meses, porque é obrigatório, né, Rafa? Um fundo imobiliário distribuir ali 95% do lucro. Exatamente. Então, ele não pode ficar em caixa esse lucro. Então, se ele tem que distribuir para os acionistas, eles oscilam menos. Exatamente. Então, o fundo imobiliário é um bom investimento para começar, né? Começar na renda variável, né? E até falando de renda variável, às vezes você aí em casa tá falando assim, tá, eu entendi o que vocês gostariam de falar, eu entendi, mas tá, por onde eu começo, né? O que eu escolho? Uhum. Na XP, e eu creio que em outros lugares também existem as carteiras administradas de ações e de fundo imobiliário. Então, por exemplo, existem ali os analistas da XP, que tem lá 100, 150 analistas acompanhando o mercado e recomendando as carteiras. Existem as carteiras para os traders, aquela de curto prazo, né? Uhum. Mas existem as carteiras de longo prazo. Eu tenho a Top Dividendos. Então, a Top Dividendos só pega empresas que pagam bons dividendos. Uhum. E a carteira, eu estava analisando ela, de 2018 para cá, ela deu mais de 200% de rentabilidade e o Ibovespa 80%. Legal. Sem contar os dividendos que ela te pagou ali no período. Então, é um jeito fácil de você investir. O investimento mínimo são R$10 mil normalmente. Uhum. E você faz aportes ali, se você quiser, de R$1.000. Entendi. Legal. Então, é um bom jeito, você que quer começar. E tem pouco conhecimento, né? Que tem pouco conhecimento, mas até eu também tenho. Eu gosto de deixar dividido. Às vezes você quer terceirizar um pouco, ou, sei lá, você quer... Também porque para eu colocar na minha, que eu gosto de oferecer para pro meu cliente aquilo que eu sei que é bom, né? Sim, sim. Então eu vou ter na minha carteira também. Sim. Mas é muito bom isso, e tem de fundo imobiliário também. Sim. Tem a carteira Viver de Renda. Então a pessoa coloca lá, eu tenho algumas estratégias que eu faço para os clientes, que o objetivo dele é renda. Então a gente coloca nessa carteira. Entendi. Entendeu? Então é um jeito ali, e tem de ETF também. Tem de ETF. Legal. Então é um jeito de você aplicar na renda variável, que exige um conhecimento e uma dedicação maior, de um jeito mais fácil, né? Com profissionais e que tem bom resultado. Sim. Uma curiosidade minha, Rafa. Até pouco tempo atrás, talvez não poderia o assessor de investimentos investir diretamente em ações. Existe isso mesmo? Na verdade, antigamente o assessor não podia recomendar uma ação. Uhum. Era só o analista. Tá. Mas mudou isso. Agora Mas ele podia investir em ações diretamente? Ele mesmo? Ele mesmo, o dinheiro do cliente? Ou só em... Não. Não, o dele? Pode sim. O que ele não pode, por exemplo, eu sou meu escritório chama, eu falo aqui XP, mas meu escritório chama 1A Investimentos, que é credenciado pela XP. Uhum. O que a gente estava falando mesmo? Fugiu. Se ele podia ou não fazer as coisas. Investir diretamente em ações, ou tinha que ser através de fundos ou recomendações. Deixa, me deu branco aqui. Eu te perguntei se o agente autônomo ele podia mesmo... Lembrei.
Gente, isso é normal, tá? É normal do Rafa. Tá, Fiquem tá com tranquilos. laudo, tá com laudo. E aí O agente. o assessor, Aham. ele não poderia recomendar uma ação. Eu só podia pegar, o que a XP está recomendando? Ah, isso daqui, ó. Uhum. Então eu vou te recomendar isso. Hoje não, se o assessor quiser, ele pode fazer recomendação. Uhum. Eu tenho algumas empresas que eu gosto, mas eu gosto de acompanhar as análises do analista, porque ele olha mais mercado do que eu. Eu Sim. tô lá mais na Ele parte... tá no dia a dia, né? Exato, eu tô no planejamento. Sim. Então, o que o mercado oferece, o que eu posso colocar ali para ajudar meu cliente? Sim. Existe a pessoa que só fica olhando tela. Sim. Então, o assessor, ele não fica vendo tela o dia inteiro, tá, Ele gente? fica conversando com o cliente, vendo o que é o melhor para ele. Planejando. Então, exato. é realmente um trabalho... eu foco muito isso no planejamento, que Sim. eu tenho a certificação e tudo mais. Então, eu não invisto por investir. Mas o assessor ele é ter um mais plano. voltado para o cliente, né? Enquanto que o analista, né? Ele vai analisar ações, de fato, analisar ativos, né? Inclusive, a gente pode fazer um conteúdo um pouco mais sobre as profissões do mercado financeiro. Ah, isso é muito interessante. Se vocês E os quiserem... perigos deles, né? Exatamente. Porque tem muito assessor aí que, Exatamente. cara, já me atrapalhou, viu? A gente tem uma boa história sobre isso, né? E se você se interessou por esse assunto, depois deixa pra gente se faz sentido, um episódio assim ou não, até chamar outros especialistas, não só assessor, né? Sim. Eu acho legal. Então, entrando aqui, a gente falou aqui de renda variável, né? E como a gente está falando de renda variável, é bom a gente começar a falar sobre perfil de investidor. O que é o perfil de investidor, Danilo? Eu costumo trabalhar muito isso porque pra gente que tem pouco conhecimento em geral em relação a finanças, a gente sempre é conservador, né? Então, é difícil você encontrar um médico que tem um pouco mais de conhecimento e sabe que o patrimônio dele pode cair uma porcentagem boa e que ele vai manter ali os investimentos. Então, o perfil do investidor é você ser ou mais conservador, né? Ou seja, você investe majoritariamente em rendimentos que têm menos risco, ou você é moderado, ou seja, você não é tão agressivo, mas também quer um pouco mais de rentabilidade, ou você é mais agressivo, ou seja, você não se importa que o seu patrimônio vai oscilar bastante, desde que você tenha uma possibilidade de maior retorno. Exatamente. Então, tem esses 3 perfis, né? Que é moderado, conservador, que é o mais... vamos dizer assim, o mais passivo, né? Aquele que não quer ver seu dinheiro caindo ali, e o agressivo, que é a pessoa que corre, ele suporta correr um pouco mais de risco, mas ele quer como prêmio uma rentabilidade melhor. Ah, legal. E até do perfil, às vezes você abre conta na corretora e a primeira coisa que você tem que fazer, preencher o seu perfil. Hoje é obrigatório, né? Exatamente. Sem ele não dá para investir. Nada. Não dá para fazer nada. Mas eu falo que o perfil que aparecer lá não é o seu perfil real. Por quê? Às vezes a pessoa tem um espírito esportivo, né? Aí vai lá e dá arrojado. Ele nunca investiu em renda variável. Exatamente. Eu não vou oferecer renda variável para esse cliente no começo. Uhum. Eu já fiz muito... já aconteceu comigo muito esse erro. Eu abria a conta, dava arrojado e eu deixava o cliente investir em renda variável. Hoje eu sou um pouco chato, eu gosto de diversificar. A pessoa quer começar em renda variável, eu falo assim, ó. A gente vai colocar 5% do seu patrimônio, 10%. E todo mês eu vou aumentar um pouquinho. Uhum. Pra ele ir sentindo devagar, Pra ele né? ir sentindo. Quando começar a dar um friozinho na barriga, a gente falou, opa, é até aqui que você pode ir. Uhum. Então, o verdadeiro perfil, você escolhe com o tempo. Uhum. Não é assim, a corretora te falando. É Sim. você mesmo. E eu falo que quanto mais velho você é, mais conservador você vai ter. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho 29 anos. Você pode correr mais risco. Exato. Se eu investir Você e vai perder ter meu tempo dinheiro, para recuperar, né? eu vou ter tempo, exato. Agora, uma pessoa que tem 50 anos e vai aposentar aos 60. Será que vale a pena ela arriscar tanto? Colocar Ou falta 5 anos para aposentadoria? Sim.
colocar uma porcentagem grande em renda variável Exato. não vale a pena. A não ser que ela tenha conhecimento, Sim. né? Porque na maioria das vezes não é o indicado, né? Eu conheço Exato. pessoas que têm uma idade já avançada, mas entende muito do mercado e tem segurança em investir, Pra aí tudo arriscar bem. um pouco mais, né? Exato, mas você que tá buscando ali construir patrimônio, ter renda passiva, faz o feijão com arroz, né? Uhum. Então, e o verdadeiro perfil você vai descobrir com o tempo. E É. começa assim, né? Começa devagar. Exato. Eu já fui muito mais arrojado, viu, Rafa? Opa! Não, Eu comecei a estudar... Acho que até eu, viu? Eu comecei a estudar, eu achei que eu sabia de tudo. Aí eu fui colocando, eu cheguei a ter 90% em renda variável. Nossa. Eu já tive 100%. Hoje não, hoje eu falo assim, minha reserva, né, Vou deixa ter aqui, filho. vou ter filho, né? Que antes era assim, fala da lei da reserva em ações, mas eu também era assim, né? É porque eu falo, não, eu entendo do mercado. E Sim. não, entendeu? Você tem que ter uma reserva porque você não sabe quando vai precisar. Sim. E eu já tive que vender ações no prejuízo por causa disso. Caramba, olha só. Então, é o conhecimento, Sim. né? A prática, né? É o preço do conhecimento, né? Exatamente. E às vezes ele é caro, viu, gente? É verdade. Para você aprender, você tem que gastar. Seja Exatamente. contratando um profissional ou se arriscando no mercado, né? Exatamente. Então, para você descobrir o seu próprio perfil, é você fazer isso. Eu quero investir em ações. Coloca 5% do seu patrimônio. E todo mês vai colocando 0,5%. Vai aumentando a posição. Você vai descobrir o seu perfil nesse tempo. Se você não se sentir confortável, volta, né, e fica mais conservador. Sim, ou Tá no próximo aporte coloca mais em renda fixa, né, que aí fica mais tranquilo. Exatamente. Gente, isso é comprovado, tá? Eu já atendi vários clientes, hoje eu gerencio mais de 80 milhões e eu já passei por umas boas ali, principalmente na pandemia. Então é bom você escutar isso e colocar em prática. A bolsa agora tá subindo, né? Aham. A bolsa tá subindo, agora todo mundo máxima, né? tá todo mundo querendo investir. Tá todo mundo eufórico, né? Então, cuidado. Você quer investir, é longo prazo. Sim. Não, legal. Então, perfil de investidor, ok. Agora a gente pode falar sobre a importância da constância nos investimentos. Constância e rentabilidade. Qual que é a relação dos dois? Eu acredito que constância e rentabilidade é mais importante você ter constância. É claro que se você tiver os dois, ótimo, tá? Mas a rentabilidade, ela varia, né? Ou seja, vai ter épocas que você vai estar rendendo um pouco mais, sua carteira, vai ter épocas que você vai estar rendendo um pouco menos. Se o mercado está mais eufórico, mais animado, você vai ter uma rentabilidade um pouco maior, né? Em geral, a nossa carteira acompanha o mercado, né? É raro, assim, por exemplo, o Ibovespa fechar o ano em mais 20% e a nossa carteira está lá, sei lá, menos 15%. É muito raro, porque, né, em geral, a gente vai investir em ações que são ou boas pagadoras de dividendos, ou ações já reconhecidas no mercado. Então, ela meio que acompanha ali o mercado. Então, a rentabilidade ela varia. Agora, se você não tiver constância, ou seja, investir todos os meses, investir uma porcentagem boa daquilo que você ganha, você acaba que sem constância você não vai ter o fator do longo prazo a seu favor, né? Exatamente. Que é os juros compostos trabalhando a seu favor, né? Aquele dinheirinho ali que está ali investido dando plantão para você. Então, tem todo mês, eu faço assim, Rafa. Por exemplo, sei lá, dei meus 10 primeiros plantões do mês. O primeiro plantão vai para o meu longo prazo, entendeu? Já vou investir aquele, assim que eu receber. Agora, quando não tem constância, sei lá, investi um mês, fiquei 3 meses sem investir. Pô, tem que superar muito minha rentabilidade para eu conseguir correr atrás desses meses que eu não investi, né? Então, para mim, o mais importante é a constância. Eu até falo para os meus clientes na assessoria, a primeira coisa que eu faço é montar o planejamento. Inclusive, a gente fez o do Danilo, né? E ali você tem uma projeção do seu patrimônio. Então, o que você quer? A gente deu o exemplo de plano de curto, médio e longo prazo. Nesse planejamento eu consigo fazer, descontando inflação e tudo mais. Só que ali, ele vai projetar o seu patrimônio. Mas ele vai querer aportes mensais para você conseguir realizar o seu objetivo, o seu sonho. Então, é muito melhor você investir todos os meses do que uma vez só, esporadicamente. Então, por exemplo,
é melhor investir 5 mil reais no ano ou 500 reais por mês, por exemplo? Sim. É melhor você investir 500 reais. Sim. Porque você vai aproveitando o mercado em todos os cenários. Exato. E aí, se você estivesse perguntando, mas 500 reais faz diferença? Se você investir 500 reais numa taxa de rentabilidade de 10% ao ano, que é a média da Selic, do CDI, você tem um patrimônio de mais de R$1 milhão. Sim. E tendo uma renda ali de 8, 9 mil reais ali de renda passiva. Sim. Então não é pouco, né? Muita gente não consegue juntar isso. Não. Mas eu tenho certeza que muita gente consegue separar 500 reais ali para fazer isso. E não faz. Normalmente o médico consegue mais. E basta ter constância, né? Exatamente. Basta ter constância. Então tem que ter constância, porque aí você, igual o Rafa falou, aproveita os ciclos do mercado, né? Tanto de baixa quanto de alta, e consegue uma rentabilidade melhor do que se você juntar uns 5 mil ou, sei lá, deixar para investir 5 mil lá no final do ano, né? Eu acho que o mais difícil da constância é na renda variável. Porque você investe lá. Investiu, aí a bolsa fica o ano inteiro caindo. O ano passado só caiu. Só caiu. Exato. Só que quem teve paciência... O fundo imobiliário também, né? Quem ficou investindo na baixa, hoje está muito bem na posição. Já voltou tudo. Já voltou tudo e deu muito mais do que a renda fixa. Está dando muito mais do que a renda fixa esse ano. Sim. Então, ter essa constância na renda variável. Se você quer investir na renda variável, é longo prazo, você precisa ter constância e fazer os aportes mensalmente. Ou ter um plano, eu não consigo mensalmente, mas a cada 3 meses, tá fazendo essa manutenção. E não só investindo na alta, né? Exato. Se caiu, é hora de comprar. O contrário, né? É muito desafiador construir essa mentalidade do investidor, porque, em geral, a euforia do mercado está no momento que o mercado está em alta, né? Enquanto que, quando está todo mundo em baixa, né? Quando as ações estão em baixa, a gente considera que não deve comprar, que é o contrário, né? Na verdade, quando está em baixa, está em promoção, então você tem que comprar mais. E quando está em alta, na verdade, os preços estão caros, então, em geral, eu continuo comprando, porém, talvez não tantos aportes quanto eu compraria na baixa. Porque aí às vezes é melhor começar a deixar em caixa. Exato. O caixa de oportunidade para quando corrigir você ter, né? Sim. Então, existem várias estratégias, mas eu acho que o mais importante é a constância. Sim. Rentabilidade é bom, mas sem constância não vai importar a rentabilidade. Porque, por exemplo, nesse planejamento que eu faço, a gente coloca o mais conservador de rentabilidade. Pega a média do CDI no longo prazo, desconta a inflação e faz uma rentabilidade conservadora. Por quê? Se você conseguir uma rentabilidade a mais do que aquilo, é um up para sua carteira. Você vai alcançar seu objetivo antes. Então, ao invés de você focar só na rentabilidade, foque em constância. Esquece, se você está investindo em ações, o foco é dividendos. Quanto mais ações você tiver, mais dividendos você está recebendo. O Barsi fala, né? Luiz Barsi é o senhorzinho aqui da Bolsa, o maior CPF da Bolsa. Tem quase 90 anos também. E ele fala... 88, se não me engano. 88. Eu encontrei com ele ano retrasado. E ele fala, o patrimônio é ego. Sim. O que vale mesmo é os dividendos que caem no seu bolso. Exatamente. E realmente, a bolsa vai subir e cair, mas se a empresa está indo bem, ela vai te pagar os dividendos, que é a distribuição de lucro da empresa. Uma hora você vai ter esse retorno, né? Não, legal. Então, esse tópico, né, fechando ele, é ter constância, que é o mais importante na hora de investir. O poder do hábito, né? Vence o hype, né? Exatamente. Tá todo mundo querendo comprar? Cuidado, às vezes é hora de você começar a fazer caixa. Sim. E pra gente... concluir o nosso podcast, eu acho interessante a gente falar por onde começar a investir. Deixar um passo a passo aqui para a pessoa. Isso é importante, hein? Acho que vai ajudar muita gente. Exatamente. Que tá aprendendo agora com a gente, que quer começar hoje, né? Já que a gente falou que o melhor momento para investir foi no passado e o segundo melhor momento é hoje. Exatamente. Vamos dar um passo a passo aí. Exatamente. Quer começar? Então, vamos lá, né? Por onde começar? Geralmente, reserva de liquidez. Exatamente. Né? A reserva... Da tranquilidade financeira. Já aprendi seu nome. Não é reserva de emergência, gente. É reserva da tranquilidade financeira. É a reserva da tranquilidade e o de oportunidade. Eu acho que é o básico ali, né? Sim. Quando constrói uma casa, tem o... Como que chama? A base da casa. A base da casa. Uhum. Então, o primeiro... Fundamento, né? Isso. Primeiro é o fundamento. Então, você vai ali fazer sua reserva, porque isso vai te trazer segurança.
se acontecer uma tempestade, ela vai estar bem enfincada ali na terra. Se acontecer um imprevisto, você vai ter uma reserva para suprir isso. E não vai precisar vender suas ações, por exemplo, como já aconteceu comigo. É a tranquilidade que a gente tem que Exatamente. ter, né? É a nossa reserva. E aí, na reserva, onde a gente vai colocar, Rafa? Na renda fixa, Exatamente. né? Pelo amor de Deus. Coloca na renda fixa, porque... Nunca em renda variável, nunca em ações. Mas que renda fixa? Também tem isso, né? Se você chegou até aqui, você já entendeu que renda fixa pode ser não tão conservadora como todo mundo pensa. A renda fixa de liquidez diária, que seria, né, o Tesouro Selic, ou um fundo DI, ou um CDB de liquidez diária. Né? Eu escolho essas três. Eu gosto bastante do fundo também. Sim. Fundo D0, né? Fundo D0. O que é o D0, né? A gente tá falando aqui e não explicou isso. O D0 é você resgatar e cair no mesmo dia. Se for D1, ele vai cair no próximo dia. Sim. Então, primeira coisa, então, montar a reserva. E depois, eu acho que, na minha opinião, é você tomar cuidado com essas ciladas do mercado. Exato. Então, você tem a reserva. Sim. Aí você quer investir em renda variável, você acha que vai virar o trader, que vai comprar e vender no mesmo dia, enriquecer rápido. E quando vai para a prática, não é bem assim, né? Sim, exato. Direto eu recebo, assim, alguns colegas me mandam um PDF bonitão lá, ou uma página de vendas, né, uma landing page falando assim, olha, dá uma olhada aqui nisso aqui pra mim, que meu primo entrou, meu irmão entrou e tá ganhando muito dinheiro. Aí tem lá, rentabilidade garantida, 5% ao mês. Quando você olha, você já fala que você já sabe que é pirâmide, né? Então eu falo para as pessoas que eu faço consultoria, que eu faço mentoria, eu falo assim, ó, eu tô aqui não é para te transformar em um especialista em finanças, estou aqui para evitar que você entre em pirâmides, para evitar que você entre em ciladas do mercado, né? Acontece muito, né, Rafa? E isso que você falou de pirâmides, se a pessoa entendesse o que é taxa Selic, o que é CDI, o que são os indicadores do mercado, se alguém oferecesse 5% ao mês, ela ia desconfiar. Porque tudo aquilo que fica acima da taxa Selic vai ter algum tipo de risco. Sim. Então, ninguém fala assim, vou te pagar 5% porque você é legal. Sim. Não faz sentido. Então, tomar cuidado com na verdade, eu acho que é um imediatismo, né? As pessoas querem tudo para ontem. E não. Aquilo que vale a pena vai levar um tempo, vai existir um processo. Todo mundo quer ficar rico rápido, né? Exatamente. Na verdade, que não existe isso, né? A gente fala no mercado que não existe almoço grátis, né? Exatamente. Então, se não existe almoço grátis, é que não vai existir ninguém que vai te dar nada de mão beijada. Você chegou até aqui, foi tudo com muito esforço, com muito suor, com muito estudo, né? Você precisou fazer lá sua residência para se tornar um especialista. Então, é importante você saber que no mercado também acontece a mesma coisa. Você não vai entrar no mercado hoje e ficar rico do nada, né, Rafa? Exatamente. Eu acho que até tem uma palavra que fala sobre isso. A gente já falou aqui que eu tenho café com provérbios e finanças, e tem um provérbios que fala, o que vem fácil, vai embora fácil, mas de pouco a pouco junta-se uma fortuna. Então, o mercado financeiro ele é para os pacientes. Se você tiver paciência, no longo prazo a conta vai fechar. Sim. A conta vai fechar, porque se você quer investir em ações, empresas com mais de 100 anos de existência, se você tivesse só investido nela e não mexido, em 30 anos você teria um bom patrimônio. Sim. Então, eu acho que é esse pensamento, tomar cuidado com o ganho imediato. Eu acho que é isso, né? Pegar na ganância da pessoa, né? Sim. A pessoa, quando quer tudo para ontem, acaba querendo o quê? Rentabilidade alta, vai em golpes financeiros, pirâmides, porque não sabe que não faz sentido aquela rentabilidade, né? Sim. Então, evitar essas coisas de ganhos rápidos e buscar uma orientação profissional, né? Exatamente, eu ia falar isso também. Se você quer ter esse acompanhamento mais próximo, tenha esse acompanhamento mais especializado, tenha um profissional te guiando. Então, por exemplo, Danilo, você entende do mercado, mas mesmo assim você me chamou para ser o seu assessor. Sim. E eu acho interessante isso, porque por mais que você tenha conhecimento, se você me pede uma opinião, são duas pessoas pensando no mesmo objetivo e duas pessoas que têm conhecimento. Exato. Então eu tenho clientes que entendem muito e entendem muito pouco. E eu acho que os dois precisam ter
Orientação, né? Orientação, exatamente. Acompanhamento, orientação. Então, busque um profissional do mercado. Tenha cuidado também, né? Que muitos têm muitos vieses, né, Rafa? Mas Exatamente. a gente pode até falar sobre isso. Até deixei aí em aberto se vocês acham que faz sentido trazer isso aí. Então, é importante a gente falar sobre isso também. Isso. E aqui por onde você começar, eu acho que você tem que pegar o seu plano também. Qual que é a sua meta de curto, médio e longo prazo? Uhum. A partir disso, você vai começar a escolher os investimentos. Porque se o seu prazo é daqui 10 anos, talvez faça sentido você ter ações na carteira. Exato. Você vai precisar muito mais para frente. Então, é interessante você alinhar o seu planejamento. Foi por isso que a gente fez o episódio de organização financeira, de planejamento, justamente para você seguir esse passo a passo. Sim. Tá certo? Investir não é você buscar a grande tacada, buscar o grande negócio, a grande oportunidade, é respeitar as suas metas, os seus objetivos, os seus prazos e investir com consciência e respeitar o tempo de mercado, porque é isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Né? Legal. Então, fazendo um resumo do que a gente aprendeu hoje, né? A gente falou sobre renda variável, né? Sobre as opções que tem, perfil, e a gente falou de constância também e por onde começar. Então, você tem um passo a passo nesse episódio para você colocar em prática. Também assista o anterior, né? Que é a parte 1 dos investimentos, porque eu tenho certeza que você vai ter bons resultados se você acompanhar o nosso conteúdo aqui. Vai ajudar certo? bastante, eu acho. Vamos para o Minuto Doc Money? Bora. Minuto Doc Money, o que é, Rafa? É verdade, deixa eu explicar dessa vez. O Doc Money é um minuto que a gente encerra aqui o podcast e eu faço uma pergunta para o Danilo e ele faz para mim e a gente não sabe qual que é a pergunta. Então a gente tem que responder na hora, né? Realmente do que a gente sabe. E também vale lembrar, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa pra gente, porque a gente pode falar sobre essa dúvida no final. Legal. Tá certo? Quem que começa? Acho que é você dessa vez. Né? Então vai. Vamos lá. Quer que eu coloque aqui o tempo? Tá ficando bom nisso. Pode ir? Quando eu que faço. Quando você perguntar, eu coloco aqui. Como um médico pode investir em renda variável com risco e não ter que ficar olhando sempre? Qual que é a estratégia? Boa pergunta. Uma boa estratégia é você terceirizar essa gestão. Como que você terceiriza essa gestão? Por exemplo, através de fundos imobiliários. Né? Até esqueci de colocar aqui. Através de fundos imobiliários, você pode terceirizar essa gestão, que é uma gestão terceirizada, ou ETFs, por exemplo. Né? O ETF tem ali a gestão passiva, que você vai pagar uma baixa taxa de administração e já vai estar bem diversificado. Então, ele tem pouco conhecimento, ele pode terceirizar a gestão ou contratar um planejador, contratar um profissional do mercado que vai dar para ele ali o conhecimento básico necessário para ele fazer os investimentos que ele precisa. Ótimo, ó. Foi bem. Mas você atrasou para começar também. Boa. Mas foi Minha bom. vez, hein? Vai lá. Como um médico pode ter uma estratégia para que ele tenha constância nos seus aportes de investimentos? Olha só, boa pergunta. Vai começar? Bora, vai, valendo. Para ele ter constância, ele precisa saber aonde ele quer chegar. Então, você tem uma meta. Daqui 5 anos, comprar uma casa. Então, esse é um sonho seu que você vai fazer uma meta disso. Quando você tem essa meta, a gente vai montar um plano e você vai saber o quanto você precisa investir mensalmente para alcançar esse objetivo. Então, só assim, ele vai ter constância, porque ele sabe o quanto ele precisa investir para realizar esse sonho. O grande problema é que as pessoas, né, os médicos também, não têm constância nos investimentos, nos aportes mensais, porque eles não sabem aonde eles querem chegar. Eles não têm a direção. Então, eu acho que quando você tem a direção, você tem constância. Boa. Foi bem, hein, cara? Falou bonito, hein? Falou bonito, hein? Dá até corte esse daqui. Boa. Então é isso, pessoal.
curta, né? Siga o canal, né? Mande para quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Manda nos grupos, Manda né? nos grupos, manda pros colegas. O grupo de plantão. É isso aí, precisa. É importante. Exatamente. Principalmente lá, né? Ainda mais aquele plantão noturno É. ruim. Principalmente lá. Manda que tenho certeza que vai ajudar muito alguém. médico. Exatamente. E lembre-se, você estudou demais para passar perrengue agora. Então aprenda sobre finanças, aprenda sobre educação financeira e você vai ter uma vida financeira mais tranquila. Cuidar das suas finanças é também cuidar da sua saúde. Então, muito obrigado e até o próximo episódio do DocMoney. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.